Quando a gente fala de revolução industrial, primeiro, quando a gente fala de revolução, é uma mudança muito importante dentro de uma sociedade. Então, nós tivemos várias revoluções ao longo da história da própria humanidade, né? A revolução do fogo, a revolução da roda, né? A revolução aí das ciências, né? De todos os tipos. Mas lá no finalzinho do século XVIII, na Inglaterra, né? Graças a uma quantidade de capitais muito grande, né? Que a Inglaterra acumulou, porque ela foi intermediária aí na exploração das colônias, até do Brasil também, ela pôde ter condições de investir em suas primeiras fábricas, né, em tecnologias novas. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo, né? Primeiro, nós tínhamos lá os profissionais que eram únicos, né? Cada um fazia a sua profissão, o sapateiro desenvolvia, né? A pessoa que trabalhava com metal, né? O ferreiro também, e ele era o dono de todas as etapas da produção. A partir do momento que chegam nas primeiras oficinas, né, chamadas corporações de ofício, aí começam a surgir grupos de pessoas que exerciam a mesma atividade, só que elas já ficavam numa área só, num barracão, digamos assim, e ali lá dentro começa a haver já uma divisão do trabalho, né, possibilitando um aumento da produção. Isso ainda não é a Revolução Industrial. O que caracteriza a Revolução Industrial? A chegada das máquinas. Então, podemos dizer que essa sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade totalmente dependente das máquinas, né? Nós estamos aqui graças a isso, né? O processo nosso de desenvolvimento tecnológico, as transformações do século XVIII até agora, foi criando também uma dependência enorme das máquinas, inclusive não apenas individualmente, mas como sociedade, coletivamente. Mas lá na Inglaterra, lá no iniciozinho, ainda eram as máquinas movidas a vapor. Né? Esse mesmo vapor que a gente vê movimentando, né, a panela de pressão, cozinhando ali e criando uma energia através da pressão, né, dentro daquele recipiente, aquela energia gerada em caldeiras enormes passou a movimentar teares para poder trançar o tecido, né, e criar roupas, né, de todo tipo. Começou a movimentar as locomotivas, que aí passaram a levar, né, mercadorias e a buscar mercadorias em várias partes da Europa, né? E a primeira revolução industrial foi essa, então. Ela foi marcada pelo uso do vapor, né, da energia a vapor, e que isso foi mudando, porque a máquina, ela dita, ela disciplina, ela controla a produção. Antes, como eu já tinha dito, né, o sapateiro, ele ia e cortava o couro, modelava esse couro, né, costurava, fazia os cadastros, colocava a sola, né, tudo isso era ele. E aí ele colocava o preço, né, e aí o sapato era meio que personalizado praticamente, porque era único, cada pessoa tinha um sapato, apesar de usar as mesmas matérias-primas e ter um modelo parecido, mas cada um tinha um único. E a partir do momento que começam a surgir as fábricas de sapatos, aí isso vai mudar. Porque aí vai ter um cara, né, vai ter um operário que vai só cortar esse couro, outro que vai só modelar, um outro que vai só costurar, um departamento que vai fazer só os cadastros, outro departamento que sola. Então, o trabalhador, ele deixa de ser o dono de todas as etapas da produção e ele passa a executar apenas uma tarefa só. Eu não sei se você conhece, tem um filme daquele famoso humorista, o Charles Chaplin, Carlitos, né? Então, tem um filme dele, às vezes você até viu já, ou alguma cena, tudo assim. Ele chama Tempos Modernos, onde ele literalmente mostra como é que era o cotidiano de um trabalhador na fábrica. Então ele entra, ele está lá, ele só bate um martelo numa peça o tempo todo, o tempo todo.
né, e naquele movimento, né, exaustivo, cansativo, às vezes ele até cochila e ele acaba entrando dentro das engrenagens, né, e o filme é uma crítica também a esse sistema, porque além do trabalhador ele não controlar mais o processo de produção, logicamente que ele vai passar a ganhar menos, né, as condições de vida dele não vão ser boas, né, então a Revolução Industrial, se por um lado ela criou uma burguesia, né, com grandes condições de investimentos, né? Ela criou uma sociedade urbanizada, onde o progresso se tornou um lema. Ela também criou uma sociedade de grandes desigualdades sociais. Então, ao mesmo tempo que a burguesia tinha acesso a isso, né, aos meios de produção, às oficinas, né, às ferramentas, às máquinas, o que que o operário tinha? O operário tinha apenas o seu braço, seus braços, a sua força de trabalho, né? Então, a única coisa que ele tinha para vender era a sua força de trabalho. Alguns chamam os operários de proletariado. Qual que é a origem dessa palavra? Proletariado vem de prole, que quer dizer filhos. Então, os trabalhadores tinham apenas filhos para poder colocar nesse sistema. E isso é interessante, né? E ao mesmo tempo lógico, porque mostra que naquela época, né, do início da Revolução Industrial, tanto na Inglaterra quanto em qualquer outro país da Europa e até mesmo aqui no Brasil, as crianças começavam cedo mesmo a trabalhar nas fábricas, né? Então, devido aos salários serem baixíssimos, uma criança, assim que ela podia segurar uma ferramenta, ela já era, entre aspas, contratada, né? Porque, na verdade, naquela época você não tinha relações de trabalho organizadas e institucionalizadas. E não tinha um Estado para poder controlar isso. Então, cada empresa determinava suas horas de trabalho, quanto ela ia pagar. Não existiam direitos trabalhistas, portanto, a pessoa trabalhava literalmente até morrer, porque não existia aposentadoria, não existia nenhum tipo de indenização, não existia nenhuma forma do trabalhador ele ter uma segurança nesse trabalho, né? E aí começaram a surgir os protestos para tentar mudar essa realidade. As primeiras greves, né? As manifestações sociais. Então, tudo que nós temos hoje, né, todos os direitos que nós temos hoje são resultado desse processo de luta, né, desses trabalhadores lá do século XVIII até chegar aqui. A história ajuda a gente a entender isso, que ela é uma criação de um sistema, né, que é o nosso sistema, o sistema capitalista. Se a gente pegar o exemplo de hoje, quando o governo se nega a pagar um auxílio, né, para o povo que está morrendo por conta de uma pandemia, e a gente sabe que quem sustenta o governo com os impostos é o próprio povo, a gente percebe isso. Pessoas, elas precisam trabalhar. Então, uma pessoa, ela prefere, às vezes, se infectar, correr o risco de ter o Covid, né? Mas ela não pode deixar de trabalhar e trazer o sustento para sua família. O que que um governo de verdade deveria fazer? Como em alguns países a gente vê, dar condições para essa pessoa ficar em casa. Não tem dinheiro para isso, o orçamento tal, não vai dar conta e tal. Mas por que que os salários milionários continuam? Por que, né, essa corrupção continua do mesmo jeito? Porque eles, quando na verdade eles deveriam exercer o papel deles, né? Então isso permanece até hoje. E essa questão da Revolução Industrial é muito importante a gente entender que ela muda tudo. Ela muda nossas relações sociais, ela muda nossa cultura, né? Ela vai mudar, né, até mesmo os nossos hábitos. E isso foi um processo que foi acontecendo ao longo do tempo. O capitalismo ele não ficou só lá naquela fase inicial de comércio, ele se industrializou. Hoje ele é um capitalismo financeiro, monopolista, inclusive, né, onde grandes corporações, grandes empresas, elas dominam uma determinada fatia do mercado. Hoje você deve ter observado isso, que tem muitas empresas que estão ganhando com a pandemia. Não apenas o setor de saúde, né, que é o que mais tem lucrado, o supermercado, que são dois setores que, né, estão ganhando bilhões, mas, por exemplo, você deve ter observado isso, o setor de tecnologia está crescendo muito. Mas a gente viu isso aí no início da pandemia, quando os preços, né, desses produtos, gel subiu assim, absurdamente, né? E agora, quando você vai no supermercado, você vê que tudo subiu, né? Isso também é consequência disso. Dessas pessoas que estão se aproveitando, né? Aqui no nosso bairro nós temos muitos comércios pequenos, né? Às vezes esse comércio pequeno, ele não tem condições de abrir, porque ele não oferece, né,
uma estrutura que pode abrir, assim, e dar condições para as pessoas poderem frequentar. Mas os supermercados maiores, eles têm essa condição. Então, o que eles vão lá? Eles remarcam tudo, né? Eles aumentam o preço mesmo e todo mundo vai vir aqui, né? Então, eu vou aproveitar, né? Isso, e realmente esse oportunismo também acontece, né? Então, essas consequências, essas transformações estão acompanhando a gente o tempo todo. A gente pensa que não, mas estão aí. Mas semana que vem a gente vai começar já a falar sobre a matéria nova, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil também, a questão da monarquia, né? As transformações que o Brasil viveu, as novas formas de trabalho, a imigração. Alguma dúvida no PET, manda mensagem lá no grupo.